Acho que está gravando já. Bom, pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Como é que estão? Pessoal, estamos aqui hoje, então, no nosso segundo encontro aqui do nosso estúdio Beta Perpétuo, oportunidade que a gente está tendo aqui junto ao grupo de pesquisa Frondes, coordenado pela professora Ângela, para seguir na sequência dos nossos debates, das nossas reflexões e dos nossos diálogos aí a respeito do livro Terra Arrasada, do Jonathan Crary, tá? A gente teve o primeiro encontro, sem ser no último sábado, no outro, em que a gente já discutiu o primeiro capítulo, são 3 grandes capítulos desse livro, né? E agora, nesse segundo, nós vamos debater o segundo capítulo, para que daí, no próximo sábado, no dia 27, a gente faça um encerramento das discussões e todas as conversas a respeito desse livro, e também, desculpa, com a gravação e com a postagem que nós vamos deixar ali no YouTube, para que daí, não apenas nós, mas também nós do futuro e também outras pessoas que venham a integrar, fazer parte desse nosso grupo também, possam seguir, tendo visto nossas reflexões e, a partir daí, traçar novos caminhos, que eu acho que é principalmente, né, o objetivo aqui nosso do grupo, justamente o Beta Perpétuo, de ser um debate a todo momento, de ser uma continuidade das reflexões e tudo mais, tá certo? Então, hoje quem vai tratar desse nosso segundo capítulo vai ser a Maria Vitória, a Silvana e a Camila. A Camila, infelizmente, ela não vai poder comparecer hoje, né? Nos avisou um pouco mais cedo, a Silvana vai entrar, então eu vou passar a palavra para a Maria Vitória, para a gente começar a ouvir o que ela tem a dizer, e assim, depois a palavra fica aí disponível para todos nós, para a gente, em conjunto aí, partir e começar nossas reflexões e conversas do grupo, tá bem? Pode ficar à vontade aí, Maria. Bom dia, gente. Eu vou começar explanando algumas questões que eu abordei, que eu anotei aqui, que tem grande importância, porque ele, no início do capítulo, ele inicia fazendo uma comparação entre a realidade e aquela questão do Oceano Atlântico, Oceano Ártico, Oceano Ártico, que ele fala sobre o derretimento das geleiras, e ele diz que a gente vive num acúmulo, de consequências de crenças, e de que essas ações humanas, elas são independentes do mundo em que a gente faz parte, né? Ele aborda, então, essa questão quanto à geleira, ele traz que é de 2010. Ele fala também que ela recebeu esse nome em 1850, que era o nome da geleira Lyell, e traz essa comparação quanto a esses acúmulos de crenças, né? Que, na verdade, a gente acredita em algo que as outras pessoas passam para nós, né? Não é algo do nosso... É simplesmente um senso comum. Depois eu abordei aqui, vou até ler para vocês, o futuro é apresentado como a manutenção das relações de poder existentes, projeções diante das quais formas igualitárias de pós-capitalismo ou ecossocialismo estão excluídas. Na verdade, a gente tem uma representação do capitalismo nessa questão quanto à geleira, né? Ele traz uma representação. Ele aborda também que, na verdade, é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Que a gente fala sobre o futurismo, que, na verdade, com o pós-capitalismo, até depois vai ser abordado de uma forma mais clara sobre isso, logo após o que eu já vou citar, que na verdade eles tentam prever um futuro, talvez um fim do mundo, só que eu acho que, na verdade, não é o suficiente, né? Não é assim que a gente vai conseguir ter um futuro mais adiante, né? Aqui ele cita... também eu trouxe uma questão bem importante, que eu fiz algumas pesquisas, e uma questão bem notória, assim, foi quanto ao pesquisador Carl Frey e Michael Osborne, que ele divulga em 2013, então, na verdade, isso nem é
tão atual assim, né, 2013 já faz um tempinho, que ele traz que 47% dos empregos nos Estados Unidos, eles eram passíveis de substituição por máquinas inteligentes, né? Eles querem fazer, eles acham que talvez fazendo essa substituição do trabalho humano, da ação humana, vai ser o suficiente para prever um futuro, ou talvez mudar o futuro, né? Daí ele cita a frase, ó, aqui começa o extermínio da galinha de ovos de ouro do capitalismo, que seria o trabalho, né? O capitalismo, ele se aproxima do seu esgotamento quanto à produtividade humana, e não é apenas potencializada pela tecnologia, mas substituída por ela. Eles tentam substituir, mas, na verdade, talvez a solução não seja substituir, né? Talvez a gente seja trabalhar em cima dessa ação humana. A verdade, no entanto, é que essa automação, ela é capaz de substituir tarefas operacionais, repetitivas, trabalho, no caso, a ação humana no trabalho, análise e capacidade de traçar estratégias e tomar decisões que continuam sob o domínio humano. Que eu acho que, na verdade, isso é impossível, né? Eles fazer mudar todo um ciclo para que eles consigam esse prolongamento do futuro, né? Ou talvez prever o futuro quanto às tecnologias. Outro estudo também, que seria dos pesquisadores Melanie Hart, Terry Gregory e Ulrich, em 2016, então seria um pouco mais próxima da nossa realidade. Ele afirma que o potencial de substituição seria de apenas 9%. Na verdade, ele contraria o estudo anterior, né? O estudo anterior, ele diz que 47% dos empregos são substituíveis, né? E já ele diz que apenas 9% pode ser substituído. Daí, Wolfgang Streeck, ele diz que o capitalismo, então, é um estágio avançado de desintegração, em vez de, na verdade, no momento que a gente desvincula uma ação humana, a gente não, em vez de a gente integrar, a gente vai desintegrar algo que, na verdade, né, não é a solução. Daí ele também traça que essa desintegração, ela vai acabar despedaçando sobre o peso dos desastres diários produzidos por uma ordem social e em profundo e anômico desalinho. Streeck também ele enxerga que essa condição terminal e essa desordem, ela deixa de estar amparada pelas instituições estáveis e aptas para fazer a proteção do indivíduo e desses acidentes e essas monstruosidades, né? Que daí ele faz uma menção quanto a aquela questão anterior que eu falei das geleiras, né? Do acúmulo de crenças, né? Quanto ele fala do motor da expansão, então, que seria o que faz essa expansão funcionar, fala sobre a acumulação infinita, que o capitalismo, então, ele não pode, por definição, seguir diante de um mundo finito, que é isso que eles querem. Eles querem que o mundo não tenha finitude, ou que com esse poder e essa transformação, eles alarguem o futuro e ele seja mais adiante, né? Até depois, mais para frente, ele faz menção quanto às formas que eles utilizam para essa prorrogação do futuro, né? Aqui, daí, ele cita o presentismo, que são dois institutos, né? O presentismo e ele diz que o presentismo, ele começou a tomar o lugar dos vários futuristas, do futuritismo dos últimos 2 séculos. Aqui, deixa eu achar que eu me...
Me perdi. Aqui. Vamos achar. Aqui. Ele traz, então, que na verdade, os elementos do presentismo, ele inclui as inovações tecnológicas e também elas foram projetadas para abolir o tempo. Eles querem, na verdade, abolir o futuro, né? Eles querem também ter o conhecimento desse futuro antes de que ele aconteça, para prever algo para solucionar os problemas do futuro. Só que eu acho que essa questão é impossível porque no momento que a gente depende da ação humana, é impossível a gente prever um futuro, né? Eu não sei se a Silvana quer apontar alguma coisa. Eu acabei avançando porque, como a Camila não tá, eu acabei avançando nas nossas organizações aqui. Bom dia a todos e a todas. Posso falar, Camila? Bem, como todos... a Vitória, que a Camila está doente, desculpa. Nós somos em 3. E aí já foi justificado que no sábado passado, por uma questão de ordem, vamos falar assim, não foi possível, e estamos aqui para a gente se debruçar um pouco sobre essas reflexões dessa grande leitura, vamos considerar assim, de Terra Arrasada, desse autor Jonathan Clary, não sei se pronuncia assim, é um autor novo, né? Pelo menos para mim, e eu creio que, não sei se todos vão de concordar, que é uma leitura bastante instigante, né? E muito, muito densa, porque traz muitas informações, e eu confesso a vocês que eu ia e voltava, ia, e conseguia aprender, na minha concepção, dois contextos, vamos falar assim, né? É preciso, creio, para a gente se debruçar mais, mesmo porque o autor nos traz uma série de, ele chama de resenhas estadunidenses e principalmente inglesas, né? Desses dois territórios, né? Desses dois lugares de falas geopolíticos. E eu confesso a vocês que muitos autores eu desconheço, nem tive assim um tempo de poder aprofundar, né? Mas é muito interessante porque já traz um novo olhar, uma extensão muito grande de compilação de ideias, de pensamentos, de teorizações, e que a partir do lugar de interesse de cada um de nós que somos pesquisadores, poderemos conectar e devemos conectar com os objetos de pesquisas, com o propósito do FONEVES, com o propósito do Clube Beta Perpétuo, né? E aí, nesse sentido, eu vou pontuar aqui com vocês, e, por favor, também fique à vontade para fazer as colaborações, as críticas, as considerações, né? De dois contextos, né? A partir dando continuidade, vamos assim dizer, do que Vitória já pontuou. Bem, o que me chamou a atenção, primeiro ponto, é lá logo no início, ele coloca um dizer de Karl Marx, né? As verdades tecnológicas já alcançadas somente serão viáveis sob as relações sociais do comunismo. Então, isso chamou muita atenção, né? Esse substrato, esse primeiro, iniciando o capítulo 2, ele tem colocado isso. E como Karl Marx a gente tem conhecimento, né? Das falas, né? A gente vivencia e vivenciamos o capitalismo, embora no sul global, embora no periférico, e a gente tem essas leituras, essas experiências, e nesse sentido me chamou dois pontos a atenção da leitura, dentre muitos outros que têm de alto significado, mas particularmente eu gostaria de conversar com vocês sobre esses dois contextos aqui. O primeiro contexto diz respeito ao início do sonho tecnocrático que se dá no início do século XIX, essa criação desse mundo artificial. Quando a gente pensa que estamos aqui no mundo contemporâneo, né, com esse complexo cibernético, mas esse iniciar, segundo o autor, vem lá desde o século XIX. Né? Veja só, nós estamos no século XXI.
E esse iniciar, vamos falar assim, desse sonho tecnocrático é na Europa, né? Lá do outro lado. Então, sempre a relação Europa-mundo periférico, Europa-sul global, né? E principalmente na Inglaterra e na França. São os dois ícones que ele nos chama a atenção, né? Dessa criação desse mundo artificial. E desenvolvendo vamos dizer, essa base, e a partir do que eu me guiei pela questão do Karl Marx, me chamou a atenção desse mundo artificial, nesse processo de criação desse mundo artificial, a desconexão entre cidade e campo. Isso me chamou muita atenção, como que isso mexe, né, nas formações sociais, econômicas, políticas, jurídicas do mundo ocidental, né? Nós estamos falando aqui de mundo ocidental. Do urbano com o rural. Mesmo porque, que a gente sabe, historicamente, quando houve a Revolução Industrial, era preciso sair da manufatura, né, das corporações de ofícios, e ter um novo modo de produção que se processava no mundo fabril, no mundo das fábricas. Então, não é interessante, né, para esse momento histórico e no desenvolvimento do capitalismo, essa questão de que ficasse as pessoas no campo, as pessoas tendo que se deslocar para os centros urbanos para estar fornecendo mão de obra para as fábricas, né? Principalmente na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. E isso se dá essa era das máquinas de Kanata, esse Kanata urbano, ele diz que vem também lá do início do século XV, né? E aí, a partir dessa desconexão, né, desse processamento que coincide com a Revolução Industrial, vai ser criada uma cultura contemporânea, isso vai refletir aqui no mundo contemporâneo, para a criação, na linha histórica do tempo, dessa criação dessa cultura contemporânea de bilionários que tem raízes nesse século XIX, na Inglaterra e na França. Vejam só as duas pontas, linhas do tempo, se conectando na linha histórica de desenvolvimento do capitalismo, né? E isso reflete em todos os aspectos da nossa vida. Isso realmente me indagou para trazer uma reflexão aqui para a gente, aí, a partir das diretrizes da professora Ângela, né? Como que essa desconexão, o que ela pode refletir ou não refletir hoje no mundo jurisdicional de hoje. E aí eu tenho uma indagação que eu não tenho resposta, eu vou jogar aqui para a gente, eu também não sei se a indagação ela é pertinente, mas eu vou aqui relatar para vocês. Então, eu formulei assim uma reflexão. No Brasil, como se dá a concreção ou não concreção no âmbito jurisdicional dessa desconexão entre cidade, campo, urbano e rural? Como que o nosso mundo, como que os nossos juízes, os nossos tribunais, quando chegam questões de movimentos de terra, quando chegam questões de desapropriação em função de movimentos sociais, como é o agir? Como que tem sido isso? Como se dá as políticas públicas já para o mundo do lado administrativo, que se conecta com o mundo jurisdicional, que nós sabemos, e aí nós vivemos isso. Nesse momento, as questões têm até uma CPI, né, dos movimentos sem terra, está instalada no âmbito do legislativo, tão contemporânea, e a gente não se apropria dessas questões. E o país está com essa problemática de grande, vamos dizer, de grande complexidade ainda. Veja só que nasce no século XIX, nós estamos no século XXI, e existem judicializações e mais judicializações a respeito dessa questão. Esse é o meu primeiro contexto que eu consegui aprender com muita dificuldade. Não é fácil, viu, criança? Não foi fácil, não é fácil não chegar a essas conexões. Mas é bom porque essas leituras são desafiadoras, eu considero assim. Mais uma vez agradeço a indicação da professora Ângela, que faz a gente dar a cabeça pirar, desculpa a expressão. O segundo contexto, né, que eu trago a partir dessa criação, veja, a criação do mundo artificial, esse mundo artificial
leva, entre outras coisas, também uma desconexão. Ele nasce dessa desconexão urbano-rural, né? E vem criar essa classe bilionária, né? Vem aqui essa classe bilionária, inclusive o autor fala que já existe trilionários. Bilionário já é uma expressão que nós temos que nos atualizar. Já existem os trilionários, que é uma elite abastada da classe meritocrática, né? E essa elite abastada da classe meritocrática, ele exerce um grande controle social, né? Mas ela não está sozinha. Ela se serve de um aparato, vamos imaginar assim, a superestrutura com a infraestrutura, né? Que a gente, como Karl Marx descreve. Vamos imaginar essa superestrutura, onde se localiza essa elite meritocrática, bilionária, trilionária, mas ela não está só. Dentro dessa nuvem, vamos falar assim, da superestrutura, existem atores, entidades, organizações que dão suporte para ela agir e propiciar cada vez mais a acumulação de capital, vamos falar assim, né? E estão os serviços jurídicos, estão os tribunais, está o direito, estão as universidades, estão o sistema financeiro, o sistema bancário. E me chamou muito a atenção como que isso, esmiuçar isso, como que isso se processa. Isso eu não consegui esmiuçar, porque a leitura eu tinha que avançar, mas me chamou muito a atenção, né? Que essa classe meritocrática, essa classe que acumula riqueza, ela se serve, que ele chama dessa vassalagem. É uma vassalagem. Dentro desse complexo cibernético, desse mundo artificial que vem lá dos seus primórdios, com o início do século XIX, ou do século XV, né, que passou, que é da Idade Média, depois da Revolução Industrial do século XIX, né, e reflete no dia de hoje com essa desconexão entre campo e cidade. E dentro desse complexo internetico, há um processo de inclusão e exclusão. O que é incluído nesse mundo de rede social? O que é excluído? Quais são as falas e os lugares de falas nas redes sociais? Né? Devemos nos perguntar o que está sendo esse controle social. Esse é um mecanismo de controle social dessa elite, né, abastada da classe meritocrática, que isso vem refletir lá da desconexão, lá do mundo fabril, com o início da Revolução Industrial, no mundo contemporâneo, de uma existência de relações trabalhistas precarizadas. Aí nós estamos aqui na infraestrutura, né? Está aqui a nuvem da superestrutura e temos a outra, vamos dizer, nuvem aqui, outra bolha, que é da infraestrutura. Dentro aqui que também dá suporte à superestrutura, e rememorando, assim que eu consegui imaginar, dentro da superestrutura tem a classe meritocrática e tem uma vassalagem que a serve, além de ter a infraestrutura que também dá sustentação a essa outra nuvem, né? Seriam duas mãos, uma se sobrepondo à outra, né? E dentro aqui embaixo, na infraestrutura, nós temos relações trabalhistas precarizadas, nós temos essa mão de obra trabalhista com ameaça de substituição por robôs, né? E aí que vem a pergunta. Diante dessa, se o capitalismo é capital-trabalho, e se o trabalho, que é a mão de obra do trabalhador que é explorado para se conseguir a mais-valia, está ameaçado por uma substituição por mão de obra artificial, nós estamos realmente diante desse capitalismo terminal ou uma nova reconfiguração de capitalismo? E dentro desse capitalismo, dentro que cerca toda essa infraestrutura e a superestrutura que se localiza esse capitalismo em estado terminal, existem as pulsões e os desejos. E o autor nos traz que essas pulsões e os desejos, dentro dessa sociedade de consumo, né? Na literatura, então, voltando lá para o século XIX, reflete em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na literatura, na música. Ele cita o Conde de Monte Cristo, ele cita a educação sentimental, ele cita a loucura de Almayer, até música, Free Money, de Patti Smith, de 1979, já aqui no mundo contemporâneo.
E o sociólogo, isso me chamou a atenção, dentro desse capitalismo terminal, que as nossas pulsões e desejos elas irão continuar, porque as necessidades humanas elas continuarão. Embora nesse mundo do trabalho precarizado, independente se lá no mundo fabril do século XIX e se perdura até os dias atuais a relação capital-trabalho, e sendo o trabalho representado pela mão de obra humana, mas que está ameaçada por uma robotização dentro desse complexo internetico, eu pergunto, como que ficará, vamos imaginar, aí é uma ficção, as relações trabalhistas? Haverá relações trabalhistas para o robô? Para a mão de obra robotizada? Não sei dizer, é uma coisa que veio na minha cabeça. Então, é isso que eu conseguia aprender, embora essas pulsões e esses desejos, ele coloca 2 linhas de pensamento para poder fomentar essa produção, porque a produção continua, a produção de bens e serviços tem que continuar, porque para atender as necessidades humanas, ainda que seja com esse colapso do capitalismo que estaria em estado terminal. Como que seria isso? Como que nós nos situaria em termos de relações trabalhistas, que seria a pergunta no âmbito jurisdicional que eu poderia linkar, eu consegui linkar. Foi isso que eu consegui aprender. Desculpe se tem alguma incongruência ou desconexão. Obrigada. Eu tenho agora, com a fala da Silvana, eu puxei assim alguns pensamentos aqui, alguns pontos quanto ao livro, que ele fala também, né, em relação quanto a esse interesse tecnocapitalista, que ele diz que, na verdade, a sociedade é um laboratório e que ele é voltado para impulsionar esses interesses tecnocapitalistas, né? Na verdade, esse interesse tecnocapitalista, ele seria como uma manipulação para que eles consigam ter o domínio da sociedade, né? Também ele fala sobre essa inteligência artificial da computação quântica nos setores trabalhistas, na mão de obra da vassalagem, né, como a Silvana pontuou, que, na verdade, essa manipulação, ela gera uma alienação, e essa alienação é, na verdade, simplesmente criada para que, voltada para o lucro, né? Ele aliena porque ele é alienado através do lucro, que, na verdade, a sociedade acaba sendo refém de um capitalismo, e toda essa vida humana, ela é simplesmente manipulada simplesmente pela era da informação, que, no caso, Cassels também ele chama a era da informação, que ele cria, inclusive, um termo, né, que é TICs, que seria tecnologias de informação e comunicação. Ele argumenta que a evolução, essa evolução seria uma nova forma para a sociedade. No caso, uma nova forma de mão de obra, né? Mão de obra artificial, que a gente simplesmente manipula a sociedade com informação, e assim ela vai trabalhar em prol de um tecnocapitalismo, né? E, infelizmente, eu não sei se infelizmente, enfim, mas esse capitalismo, ele vai atrás ele é criado atrás de um lucro de grandes empresas, de empresas de informação, essas questões de mão de obra barata, né? Simplesmente uma manipulação. E também ele fala que essas DICs, elas têm influência das relações de trabalho e de produção. Então, no caso, as relações sociais, e a cultura também, elas passam para esse novo espaço tecnocapitalista, né? Não é simplesmente mais a relação pessoal, mas sim a relação da tecnologia e informação, das redes sociais, por exemplo, né? Que na verdade, a cultura, ela está ali dentro da tecnologia, ela está ali dentro das redes sociais, né? Ela é criada ali, e por conta disso, as pessoas são facilmente manipuladas mesmo.
Perfeito. Eu não sei se mais alguém tem alguma contribuição para a gente finalizar, pelo menos as reflexões iniciais desse capítulo, ou a gente já pode partir daí para um debate, a partir de tudo que a Silvana e a Maria Vitória passaram para nós. Muito boa apresentação, acho que deu um panorama geral desse segundo capítulo, pontos importantes e vários questionamentos e insights, assim, reflexões que acho que vão permear nosso debate. Não sei se vocês têm mais alguma contribuição ou a gente já pode ir para o debate. Por mim, a gente pode dialogar, seria interessante também. Não, perfeito. Então, inicialmente, eu deixo a palavra aí para se alguém quiser dar as boas-vindas para a gente começar nosso diálogo, se alguém tem algum ponto. Já temos aí a primeira convocada, a professora Ângela. Oi, pessoal, bom dia. Vamos começar cumprimentando vocês aí, desejando um bom sábado e parabenizando o Matheus pela coordenação dos trabalhos de hoje e a Silvana e a Maria Vitória pela exposição. Fiquei bem impressionada, assim, né, como vocês estão se comprometendo com essa atividade. Né? O Matheus bem colocou no início, é uma atividade de formação, né? A gente está se jogando para né, compreender um texto que é novo. Então, a gente tem muito pouco acesso a autores e pesquisadores que estão trabalhando com esse texto. A gente já venceu isso lá quando trabalhou com tecnodiversidade, o que é um desafio, porque a gente se sente muito só refletindo sobre um texto que a gente tem poucos interlocutores, né? O que também nos permite arriscar, né? E às vezes, né, a gente arrisca e dá uma bola dentro, às vezes arrisca e dá uma bola fora, e a gente não vai saber agora, a gente vai saber adiante. Então, olha só. Estamos aprendendo. É isso, é beta perpétuo, né? Essa é a proposta, né, de que a gente está aqui perpetuamente em formação, né? E arriscando, que nos dá essa certa autonomia. Então, olha só, esse segundo capítulo, né, para a gente ficar focado nele aqui, e aí depois, quem sabe, no próximo sábado a gente faz uma análise total, né? Ele abre com, olha que curioso, ele abre com uma epígrafe do Marx e ele encerra com uma citação do Norbert Elias. Dois autores que têm divergências sobre a compreensão, sobre a oposição entre indivíduo e sociedade. Então, acho que essa é uma coisa importante da gente verificar, né? E aí já é como que a gente opera, né? Como é que o nosso olhar de pesquisador quando a gente está examinando um texto, quem são as pessoas que eles estão citando, e essas pessoas, elas concordam e não concordam em que elementos. Né? Então, esse capítulo, ele o tempo inteiro, ele fica entre dicotomias, né? Presentismo, futurismo, né? Indivíduo, sociedade, né? Certeza e incerteza. Então, ele nos leva a essas oscilações, ou pelo menos assim eu li, né? Assim eu entendi, né? E a gente percebe isso também nos destaques que vocês fizeram. Para o Norbert Elias, né? E ele vai citar lá, esse é um autor até que fazia muito tempo que eu não ouvia ninguém citar. Para o Norbert Elias, o indivíduo e a sociedade, eles não se opõem, eles coexistem. Né? O Marx vai ter uma divergênciazinha quanto a isso, né? Mas tem pontos ali de contato. E talvez por que ele vai trazer isso? Porque ele tem uma pegada muito forte psicanalítica ali também, né? A coisa do desejo, da construção dos desejos, dos indivíduos, e como isso modula uma sociedade. Né? Hoje, no momento, modula uma sociedade tecnocapitalista, né, que acaba se é uma compreensão autofágica, né? Ela vai se matando na medida em que mata o próprio indivíduo, né, que consome o trabalho do próprio indivíduo. E é isso nos leva àquele outro texto também, e a gente vai linkando aqui, fazendo o nosso mapa de autores, né? O texto do Dufour, né, que é a Arte de Reduzir Cabeças, né, que ele fala da construção das subjetividades e como o capitalismo hoje ele vai se
consumindo ao ponto, né? Ele vai se consumando ao ponto de se autoconsumir, né? Bom, de outro lado, toda a lógica, né, do o futurismo, né, que está alterado, né, é um presentismo, o futurismo, né, a perspectiva de futuro da tecnologia é de que não há alternativa. Eu até destaquei partes ali, depois a gente pode conversar. Não tem alternativa, a tecnologia está aí, era isso, e a questão é como que a gente vai lidar com isso. Quando, na verdade, toda ideia de futuro é fundada na incerteza. E aí, como assim? A gente está construindo uma ideia de futuro fundada numa perspectiva de certeza. E aí parece que tem alguma coisa que não está fechando. Ele vai citar ali, deixa eu ver agora se eu estava com ele aberto e fechei para destacar a parte. Daqui a pouco eu acho, enquanto vocês estiverem falando. Porque todas essas ideias, né, essas preocupações, a própria expressão futurismo, futurologia, surge no finalzinho dos anos 50, né, quando a gente começa a ter uma outro tipo de compreensão sobre futuro, né, e o presentismo como a ideia de manutenção do status quo, né. Então, e aí o que talvez a gente possa pensar é, será que essa ideia tecnocapitalista, ela não é muito mais um presentismo, né, de nos congelar num modus operandi atual, né, no status quo atual, à medida em que nos alicerça num ponto certo, né? Ó, a página 85, o Matheus está chamando a atenção, deixa eu voltar ali e ver se não era ali que eu estava. É bem no iniciozinho, né? É na página 85 ali, o presentismo. É que ele fala, mas não era essa parte que eu tinha destacado, nem está marcado aqui. É possível afirmar que o presentismo não traz nada de novo, sim, é presentismo, né? E, na verdade, pode ser afiliado a muitas formas pelas quais o capitalismo moldou a experiência da temporalidade, né? Quando ele cita o Gado. Então, talvez este seja um outro tempo. A Ju tinha me pedido outro dia o Tempo do Direito do François Hoste, para ler. Sabe que eu acho que esse livro é um livro que a gente podia voltar nele, sabe? Essa ideia da compreensão do tempo, né? De que, na verdade, no presente a gente reescreve o passado e projeta o futuro, né? E, na verdade, o que temos é só o presente mesmo, mas que presente? Daqui a pouco esse presente é feito passado, enfim. Só para a gente ter umas viajadas e daqui a pouco salta alguma informação bacana que a gente possa pensar sobre isso. Silvana, pode falar. A partir da sua fala, prof. Ângela, dessa conexão que ele começa com Marx, que eu fiz a citação, e que você agora eu consegui ligar uma ponta de fio, vamos dizer assim, da leitura do Marx com o Norbert Elias. Na verdade, ele cita o outro autor, o Bloch, se não me falha a memória, na página 120, com essa criação dessas pulsões, desses desejos, que são os nossos consumos, que vão refletir nós enquanto atores da sociedade de consumo, né? Então, o Norbert Elias, ele vai dizer que essas pulsões, esses desejos, realmente, agora eu consegui conectar, obrigadíssima. Ele vai para um lado, vamos dizer, como se fosse a corrente do justnaturalismo, é inerente à nossa natureza, é uma coisa transhistórica, enquanto que o Marx diz, não, nós somos seres determinados materialmente, historicamente, materialismo histórico, é tudo que nos cerca, nós somos os seres que estamos aqui fincados num contexto histórico, e é isso que vai determinar a nossa forma de ser e de agir. E o Norbert Elias, não, é transhistórico, é uma coisa que é inerente à nossa natureza humana, não tem nada, o momento histórico, vamos dizer, no contexto que nós nos situamos, não tem nada a ver, realmente obrigadíssima. Pelo menos eu acho que é assim, não sei se corrija aí se eu estiver equivocada. Ele encerra ali, né, citando o Norbert Elias, né, reforçando que Elias vai insistir na necessidade humana mais básica,
a de um impulso de afeição e espontaneidade nos relacionamentos com os outros. Seja qual for a forma que assuma, porém, essa necessidade emocional de companhia humana, o dar e receber das relações efetivas com outras pessoas, é uma condição é uma das condições fundamentais da existência humana. Os tecnomodernistas, sem dúvida, dirão que a importância que se dá ao impulso de afeição é exagerada. Ou seja, não, a gente pode substituir o contato por uma conexão. Por isso que o Bauman, eu senti muito a presença do Bauman também ao longo das outras leituras aqui desse texto. Diga lá, Matheus. Não, é mais um insight assim que veio, porque a última vez a senhora falou ali, fazia tempo que não ouvia do Norbert Elias. Eu acho que foi na faculdade, eu acho, a última vez que eu ouvi do Norbert Elias, talvez lá no início do curso, assim, que a gente estuda talvez ali teoria geral do processo, ou até teoria geral do direito, talvez ali. Mas quando a senhora falou agora de que ele coloca o indivíduo e a sociedade como se fosse um só, explica um pouco da justificativa dos tecnomodernistas. Porque se os tecnomodernistas não pensarem nisso, a partir do momento que está consumindo o indivíduo, consequentemente está consumindo a sociedade como um todo, se a gente puder fazer essa relação. Não sei se é uma relação muito passando por cima de alguma, senão transforma essa relação. E aí ele traz uma parte do texto em que ele fala que o capitalismo terminal, ele sequer, agora, esse novo capitalismo, ele sequer tenta demonstrar que o futuro traz algo melhor, que o capitalismo pode proporcionar algo melhor. Ele praticamente já sedimenta de que é isso que tende a esperar, é isso que tende a acontecer. Então, eu acho que isso aí mostra muito, talvez, de certa forma, até não sei se um deixado de lado para aqueles defensores, mas é que eles param de tentar mostrar, está para vir o melhor, o progresso está aí. Na verdade, a gente tem aqueles conceitos vazios de progresso, de andar para frente, de ir buscar alguma coisa. Tu já não tem mais essa defesa desses conceitos vazios. Tu tem, então, somente é isso que tu tem que esperar. E aí, eu fiz uma relação, até coloquei aqui quando... como é que eu até escrevi aqui. Agora, um dos marcos do capitalismo terminal que ele fala é a ausência de toda e qualquer promessa substantiva ou crível de um futuro melhor. E aí, quando eu vi o futuro melhor, me veio na hora aquele texto do Edgar Morin, dos 7 Saberes para uma Educação do Futuro, que a gente leu, que ele fala: a recusa pelo melhor dos mundos não é necessariamente a recusa por um mundo melhor. Eu posso querer um mundo melhor sem eu querer chegar nesses ideais de progresso, de certeza, de previsibilidade, de segurança. E aí vai muito do que a senhora pontuou antes também. Como é que eu posso, daqui a pouco, estar querendo dar uma segurança, dar uma certeza, quando eu estou falando de um futuro que é totalmente imprevisível? Que daí vai depender da condição humana. Mas vamos trazer as máquinas para não depender da condição humana, para a gente ter essa certeza. E aí a gente recai em várias outras reflexões. Mas eu acho que essa frase do Morin sempre me marcou muito, desde a primeira vez que eu li ele ali na disciplina ali na nossa disciplina do primeiro semestre, acho que foi, da educação jurídica. E aí, enfim, só para dar uma contribuição aí, antes da gente passar para os próximos. E aí eu acho que daí, quando ele traz também que essas ideias de progresso deram sustentação a expectativas delirantes de desenvolvimentos materiais e científicos que caminhavam para uma prosperidade futura, compartilhada por todos. Eu acho que daí isso também são demonstrações pequenas de onde eles vão chegando em encruzilhadas, né? Onde vão chegando em ruas sem saídas, para aí vão começando essas justificativas. De daqui a pouco ter que falar que essas pulsões, essas sensações não fazem parte, podem ser substituídas, de forma de conseguir aos poucos ir justificando isso. Porque talvez essa promessa do mundo melhor, ela está cada vez mais, né, perdida, mais vazia do que já era antes. Agora, nem tanto só pelos críticos, talvez até pelos defensores. Toda vez que a gente pensa em construir uma sociedade, né, a gente acaba pensando, né, quando vem um novo paradigma, né, que é apropriado pela perspectiva do capital, né, ou da própria tecnomodernidade, né, ele vai se apropriando das subjetividades, né. É muito mais fácil você construir uma sociedade a partir da construção do indivíduo, tá? Então, por isso já está lá em Freud, já está, né, isso vai se replicando nas outras compreensões. Tu citou ali o Morin, né? Acho que quando a gente fala, né, de alicerçar um futuro em certezas, a gente corre o risco de uma cegueira do conhecimento, né? E esquece que a gente vive na era das incertezas. Talvez a gente tenha que jogar com isso também. A tecnologia, ela nos dá a certeza
cura, certeza da vida longa, certeza da qualidade de vida, certeza da agilidade, da eficiência, da acurácia. Tá? Vamos ver, acho que o Leonardo tinha erguido a mão e a Maria Vitória também. Vou mutar aqui e deixar vocês falarem. Pessoal, a Maria Vitória, ela falou no início ali, ela grifou a mesma parte que eu grifei aqui sobre o trabalho, né? Que o texto traz que o fim da galinha de ovos, de ouro do capitalismo é o trabalho. No momento em que a tecnologia acaba substituindo, né, a pessoa, e aí acaba, né, de certa forma, seria diminuir o capitalismo através da substituição pela tecnologia, pela inteligência artificial. Mas isso é muito, eu acho muito superficial, porque a tecnologia, ela acabou tomando uma proporção muito maior, que a gente estuda isso ali no mestrado, né, nas disciplinas, enfim, que a gente tem o trabalho voltado para a tecnologia, né, não afastou o trabalho, entende? Por exemplo, a gente estava falando sobre o trabalho infantil, por exemplo, os YouTubers, né, qual que é a proteção que eles têm, né, porque eles acabam fazendo um trabalho, né, dentro das plataformas, enfim, e aí como evoluiu, como se modificou e como, de certa forma, o trabalho se potencializou ainda mais com a tecnologia, né, em vez dela diminuir o trabalho, e a gente está falando, trabalhar 8 horas diárias, não, a gente está falando em trabalhos aí 20 horas diárias, né, que a gente sabe que pessoas que trabalham nas redes aí ficam muito tempo imerso na rede. E eu também percebo que ele faz uma divisão, né? Ele vem e vai, e ele faz a divisão do globo, né? Ele fala debaixo do globo, né? Que é Américas e a África, e a parte de cima do globo, que é a Europa, Estados Unidos, enfim. E aí ele fala, tem um momento do texto que ele fala sobre expectativas de vida, né? Que eu acho que tem algo a ver com o que o Matheus falou no final. Daí ele traz que a expectativa de vida no Brasil, e, por exemplo, Rio de Janeiro, Mumbai e Lagos, é de 40 anos. Né? A expectativa de vida da pessoa do masculina é 40 anos. Né? Sendo que em outros países como Estados Unidos, Japão, Europa, França, é 85 anos. Porém, ele usa um termo que é bem interessante, que é mortes por desespero. Né? Que acaba sendo o quê? Acaba sendo pessoas que sofrem de depressão, que são viciadas em drogas, são viciadas em álcool, né? Isso tudo a gente sabe que está vinculado diretamente à utilização das redes, né? E aí ele usa uma palavra do Bauman, que é a seguinte, ó: a morte é uma negação empática de tudo aquilo que o admirável mundo novo da modernidade representava. E aí, o que acontece? Essa frase, ela incomoda os bilionários, né? E aí, ó, a gente pode falar aí de estudos para obter longevidade, vida eterna, né? Filmes, estudos, pesquisas, né? Que a gente sabe que a gente tem um pouco de noção, não sabe de forma aprofundada, que existem investimentos nisso, né? Ter uma vida eterna e tal. E aí agora tem, né, a ideia de utilizar a inteligência artificial para que a memória fique eternizada. Eu até coloquei ele no grupo nosso, ali no Frones, no grupo do WhatsApp, que o Tom Hanks estava pensando em criar uma inteligência artificial para ele, depois da morte dele, ele continuar, né, vivo. Né? Então a gente percebe que já são coisas, né, que vem acontecendo que acaba se perdendo um pouco da noção do razoável, enfim. Eu trouxe só por curiosidade mesmo, e eu grifei no texto, né? Daí ele fala da imortalidade biomecânica, né? Que estudos aí para deixar a pessoa imortal através da inteligência artificial. Acho que era isso. Inclusive, eu ia falar sobre a expectativa de vida, porque ele traz uma questão sobre uma plataforma, um empreendimento criado pelo Google, que ele faz esse encurtamento tecnocientífico do futuro. Eles chamam de, acho que é Calico, uma coisa assim, que é California Life Company. É um empreendimento, então, que eles desenvolveram para explorar a biologia, e explorando a biologia, eles têm o controle da expectativa de vida. É como a gente estava falando, prever um futuro imprevisível.
seria como isso. Eles querem prever o momento que até quanto tempo as pessoas vão durar, e assim vai. Só que a questão é que eles têm um total controle, né, sobre a expectativa de vida a partir daí. Ele também cita, inclusive é no mesmo parágrafo, quando ele cita esse empreendimento, ele fala, então, que essa corporação de mídia de alta visibilidade, então, é, na verdade, um mecanismo de financiarização neoliberal, que é muito mais profundo do que a vida, a biologia, né? Ela vai muito mais além do que isso. Ele não está só no campo da biologia, ele está em toda a sociedade em si, inclusive na mão de obra, ele influencia no momento que a gente prevê quanto tempo a sociedade vai permanecer oferecendo mão de obra, por exemplo. Para eles, eu consegui ligar um pouco quanto a isso, né? Na verdade, eles querem prever o quanto de mão de obra eles vão ter de vassalagem, por exemplo. E eu acho que, na verdade, esses empreendimentos e essas questões tecnocientíficas é de total domínio das massas mais ricas, né? Que, na verdade, eles fazem isso devidamente para processar esses dados. Então, eles têm os dados da sociedade, dessas relações, e também para ter o maior acúmulo de capital. Eu acho que é simplesmente isso, né? Imagina que prevê uma longevidade, né, da população. Dentro disso que o Leonardo e também a Maria acabaram por falar, eu acredito que é um pouco do que nós estávamos falando dessa questão do neoliberalismo, adentrar em todas as questões e também se apropriar dessas questões, seja do tempo, seja da tecnologia, seja sempre se apropriando para os escopos, para os objetivos daqueles que já estão sendo propostos e que se propõem. Então, essa questão da longevidade, eu achei muito interessante, acho que é bem o trecho que vocês todos estão falando, que é ali na página 106, que ele coloca a disparidade entre a brevidade da expectativa de vida de um adulto e a enormidade das fortunas que acumularam leva à fúria implacável de perceber que, na verdade, o dinheiro não poderá comprar tempo. É aquilo que acho que a professora Ângela, não sei se ela falou no último que eu vi, ou se ela falou até em outro beta que eu vi agora no YouTube, que estava gravado também, do que a gente fica querendo otimizar o tempo, a gente fica querendo correr para um lado, correr para o outro, vamos agilizar aqui para a gente ver. E o que tu vai fazer com o tempo que sobrou? Tu vai trabalhar mais? Que nem foi falado ali do pessoal que acaba trabalhando com as redes, que ficam 20 horas fazendo, que acordam, que misturam, né? Acordam, já gravam um vídeo de bom dia, já começa misturando o seu dia com a sua otimização do tempo, e vai fazer o que com esse tempo? E aí ele usa ali a fúria implacável, ou seja, quando as pessoas parecem que percebem o que eu vou fazer com esse patrimônio que eu constituí, com tudo que eu fiz, para onde é que vai? Como é que pode terminar aqui? Não pode terminar aqui. E aí ele vai dar daí o padrão familiar de super ricos, ansiosos por custear pesquisas sobre a longevidade. E aí eu acho que também entra essas big techs, como a Lili citou o exemplo do Google, se apropriando disso, se apropriando dessas pesquisas, se apropriando e consequentemente, se apropriando do tempo. Esse livro aí que a professora citou. Eu acho que daí vai totalmente nessa questão das grandes corporações, essa questão que, na verdade, é o discurso neoliberal se apropriando de mais uma das questões, que nesse caso é o tempo, que aí a gente entra de tudo do futuro, e aí entra no padrão de vida, e aos poucos eles vão justificando para se apropriar de outras coisas. Preciso saber o que vocês estão fazendo para a gente ver a longevidade de tempo, de vida de vocês. Preciso saber de certas coisas para a gente também saber. E só para ir mais um insight assim, que eu tive na fala do Leonardo, acho que foi. A gente está vendo agora, estou fazendo uma disciplina ali com o professor, com o Posati, que ele trata ali sobre o direito internacional, direitos humanos, em que ele fala muito dessa questão do discurso neoliberal, mas do discurso capitalista pós-colonial, que na verdade que antes, quando existia colônia e estados, era fácil tu ter uma dominação. E depois disso, tu tem que ter essa dominação de outras formas. E essa dominação, ela acaba sendo muito pelo discurso, pela linguagem e justamente uma dominação. Como é que o Estado vai dominar a colônia se hoje não posso mais entrar lá e fazer atos brutais, atos de violência e tudo mais? Aí ele vê outras formas, seja com a tecnologia, seja daqui a pouco, enfim, calculando o tempo, medindo o tempo dessas pessoas, vamos nós medir a qualidade de vida pelo nosso padrão, enfim, coisas para a gente pensar que, na verdade, acaba esse discurso sendo muito mais isso. Ele cita no livro ali os perdedores e os ganhadores, eu acho que o Jonathan Cryer traz nesse capítulo, não sei se é essa expressão que ele usa, mas ele usa perdedores, não sei se os outros são vencedores, mas também volta no dualismo ali que a professora Ângela falou.
Perfeito. É isso aí mesmo. Acho que viu que a professora falou agora aqui no comentário dessa questão do imaginário mais colonizado. Na verdade, né? A gente nem sabe que é verdade. O que a gente pode problematizar a partir dessa ideia, dessa terra arrasada, né, é que isso tem impactado o imaginário, né? E, na verdade, perder esse cacuete, daí fica falando, e na verdade. Né? Então, o nosso imaginário, à medida que ele vai sendo colonizado por um novo paradigma, né, um paradigma dominante, ou quando ele vai se travestindo e mantendo a mesma essência, né, neoliberal ali no nosso caso, a gente não está falando só de colonização de um imaginário, a gente está falando de um imaginário que está sendo empacotado e vendido pelo capital. Hoje, a gente tem a imagem se sobrepondo. Tá cortando um pouco para vocês também. Aquela ideia. Para mim, até congelar a imagem agora. Né, Marx? Até achei que fosse a minha internet, mas acho que não é. Isso aqui não. Gente, a internet está horrível, me desconectei, mas consegui entrar. Vocês ainda estão aqui. Mas apareceu Matheus, está cortando. Está cortando, prof. Ângela. Eu acho que é da internet da professora. Como deu problema aqui também. Acho que está voltando aos poucos ali, ó. Aí. Pouco ela estabiliza. Okay. Saímos pelo celular agora. Meu computador está... Sei lá, até vou sair do computador. Então, estava falando ali, na verdade, essa ideia, né, de que a imagem está se sobrepondo aos nossos corpos, o imaginário, né, está sendo habitado, colonizado, e pior do que colonizado, ele está sendo empacotado, né, e vendido, e aí nós deixamos de ser indivíduos, não somos mais nem sujeitos e viramos mera mercadoria, né, e os desejos estão se sobrepondo às necessidades. Até peguei aqui para a gente um outro texto que eu acho que ajuda bastante, Joel, acho que até para as tuas pesquisas aí, que é do Eugênio Buch, né, a superindústria do imaginário, como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível, né? Esse outro texto aqui, que é super bacana, que dá para fazer uma boa conversa com Terra Arrasada, com Tecnodiversidade, né? Esse é um texto super bacana aqui. Deixa eu ver, até tinha marcado uma partezinha aqui que eu queria ler para vocês. Estou ruim nas marcações, eu estou marcando e estou perdendo. Tá? Mas, enfim, pensar sobre isso, né? De como a imagem está se sobrepondo ao corpo, como os desejos estão se sobrepondo às necessidades, né? E como a gente, em vez de estar sendo, né, habitando novos mundos e habitando o próprio tempo, né, o tempo vem nos consumindo e os espaços estão se diluindo. Né? Então, pensar sobre isso eu acho que é bem interessante. Querem fazer mais algum comentário, mais algum apontamento? Fiquem à vontade e daqui a pouco a gente já encaminha para o final. Diga lá, Joel. Só ia levantar aqui duas passagens desse capítulo que eu achei bem... Todo o livro tem frases muito fortes, né? Mas eu achei aqui interessante porque ele fala que o capitalismo não tem mais cartas para jogar e convive com a erosão inexorável da produção de valor. Acho que isso conversa muito, né, com o emprego da tecnologia e a perda de valor da mão de obra humana, né? Então, ele deixa isso muito explícito no texto e ele fala, né, que o capitalismo ele estaria próximo do fim, que é o tema, né, central do livro. E tem uma outra frase que eu achei bem interessante também, que ele deixou aqui,
que é sobre a implementação de novas tecnologias, internet das coisas, robótica, inteligência artificial, enfim, tudo. E ele deixa uma frase assim, que as pessoas aguardam por esse futuro da mesma forma como esperariam a morte chegar. Fiquei bem impactado assim, com essas duas passagens do livro, assim, porque a gente vê assim que a gente tem determinada tecnologia, enfim, a gente usa determinados serviços e tudo, mas é sempre aquela projeção, tipo, daqui um pouco a gente vai estar fazendo cirurgia de forma remota, ou sei lá, tantas outras possibilidades que a internet das coisas vão possibilitar. A gente vai ter uma geladeira conectada que eu não preciso saber, vai fazer pedidos dos insumos que estão faltando, enfim. E a gente fica nessa especulação infinita do futurismo, né? Joel, coloquei ali no chat, o Vivendo no Fim dos Tempos do Zizek vai falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E diz que a nossa reação de sociedade é, de fato, aquela que está diante da morte, né? E se a reação é diante da morte, a dificuldade da gente compreender a finitude, né? Finitude dos paradigmas, dos modelos de pensamento, do direito, né? Faz com que a gente tenha a experiência do luto. Esse é um tema bacana da gente problematizar dentro do direito, né? E quando a gente não vive o luto, quando ele é interrompido, a gente fica preso nas fases, né? A fase da negação, da barganha, do ódio, da depressão, né? E se a gente não avança para uma fase de aceitação, que não é resignação, que não é submissão, é de enfrentamento, né? A gente vai pender, né, por uma perspectiva negacionista ou por uma perspectiva melancólica. Então, hoje, né, vivemos ou como negacionistas ou como melancólicos, ressentidos diante de tudo isso. E aí a gente não enfrenta. E a hora que a gente não enfrenta, a gente não tem constituição de imaginário para criar alternativas possíveis, rotas não de fuga, né, rotas de enfrentamento da realidade que nos é posta. Tá? E aí a gente fica ali, né, preso. Acho que a Silvana quer falar também. Só a partir da fala do Joel, essa questão de se acreditar sempre, né? O autor frisa muito bem que essa futurologia é uma pseudociência, e ele remonta escritos, estudos, teorizações a respeito que esse futuro, tudo que está feito hoje, por exemplo, é para o bem da humanidade. A justificativa é um chavão, né? Tudo que está acontecendo hoje é para minimizar desigualdades sociais, fazer um mundo melhor, fazer um mundo justo, e esse futuro que é, por exemplo, lá de 1920, ele cita do Saint-Simon, por exemplo, é considerado sociólogo pai dos pobres. Não, tudo que está acontecendo hoje, lá no início do século XX, é para esse futuro melhor. Só que o futuro chega, o presente chega, e esse futuro melhor nunca se concretiza. Então, sempre essa roda, ela não sai do lugar, ela sempre tem esse mesmo paradigma, né? E aí, se a gente olha, por exemplo, a questão da inteligência artificial, né? Aí a gente toma posições, ou negacionistas ou não negacionistas. Não, é porque vem a internet, é para melhorar a convivência humana, é para agilizar as comunicações. Isso que passa, né? E a gente vai nessa onda, quando, na verdade, aprofundando a questão, a gente sabe a complexidade do que está nesse presente cibernético, né? Que outrora era uma construção que começou lá atrás, né? E veio e se concretiza dessa forma, e o futuro nós não sabemos. Como você disse, prof, é um futuro de incertezas, embora haja prospecções de que tudo vai melhorar, né? Inclusive, ele projeta aqui que na década de 20 foi configurada uma Federação Democrática Mundial para o Wells. Uma federação, o pensamento era tão otimista, tão bom, que seria criada uma federação. Todos viveriam, ok, um futuro melhor.
Eu não sei se a professora Angela quer falar alguma coisa. Tá. Quanto a essa questão que a Silvana pontuou, eles, na verdade, inclusive ele cita o disfarce reformista, alguns argumentos que eles utilizam como solução, né? Como solução dessa manipulação, da solução da tecnologia da era da informação. Ele inclusive traz que as redes sociais, elas são como uma faca de dois gumes, que na verdade a gente tem que aprender a usá-las, simplesmente aprender a usá-las. Ele traz então que a gente pode tornar a vida melhor e ter carreiras com mais recompensação e carreiras mais sucedidas, que eu acho que vai, inclusive, quanto àquela questão da gente confundir o trabalho com o descanso, e tem toda essa questão que vai muito além, né? Que a gente trabalha 24 horas por dia, às vezes até mais, inclusive. Também ele cita outro exemplo, que seria um argumento, como a alfabetização midiática, você pode salvar nosso mundo conectado. Outra questão, ele fala, acolha o bem e evite o mal da era digital. Como construir uma relação saudável com a tecnologia. Como criar crianças que prosperam em um mundo conectado. De outro lado, também, ele traz algumas sugestões quanto ao planeta habitável, enfim, que, na verdade, esse planeta habitável ele exigiria uma reformulação radical das nossas vidas, que a gente tem que modificar a nossa vida conforme a sociedade, conforme o capitalismo vai se transformando. E também ele traz a questão da recusa de produtos e serviços que levam ao crescimento e ao enriquecimento de megacorporações não inaceitáveis. Então, inclusive ali na parte mais final do capítulo, ali no fim do capítulo, ele traz esses argumentos, né, que é logo após eles falam sobre aquela questão que o Matheus, acho que foi o Matheus que citou, contra a multidão dos perdedores, dos vencedores, enfim, é ali, né, nessa parte, ele faz essa ligação, né. Achei muito, muito importante trazer esse apontamento aí, Maria, porque eu acho que é um ponto crucial também do capítulo, quando ele fala isso, que na verdade é para onde eles colocam o debate, né? Vamos tentar enxergar isso, vamos tentar, é um problema, então vamos ver como é que isso pode ser um problema, bem como falar, faca de dois gumes, como é que isso pode, vamos pensar, raciocinar, como é que a gente pode transformar isso numa preocupação para as nossas crianças viverem bem com isso, para nós vivermos bem com isso, para vivermos harmoniosamente. Eu acho que tudo isso é realocar um problema, e bem como tu falou, questões reformistas, que na verdade não mudam a essência, né? Que na verdade não mudam o ponto crucial. Eu acho que é fundamental, foi bom ter trazido até antes da gente também finalizar o debate, porque eu acho que quando ele traz isso, ele mostra bem, acho que ele usa a expressão, aspecto deletério apontado deve ser apresentado como remediável nos limites da operação continuada dos sistemas. Então ele usa justamente isso, tipo assim, para onde o problema vai, de que forma a gente pode modificar esse pensamento para as coisas não parecerem tão ruins. Então vamos ver como é que a gente pode realmente pensar. Enfim, acho que é muito necessário também esse ponto que tu trouxe. Acho que a gente já deve estar quase encerrando. Eu peguei aqui, na verdade, eu queria pegar um texto do Forbes que fala você quer o que você deseja, né? Que trabalha com essas questões de psicanálise, mas eu acabei achando esse do Norbert Elias, A Solidão dos Moribundos, seguido de envelhecer e morrer. É esse aqui, ó. Talvez, deixa eu ver se ele... Aqui, ó. Depois eu boto a fotinha ali no grupo. Ele vai, aqui na contracapa, vai dizer, né, que a morte é um problema dos vivos. Esse assunto, eu acho que meio que ronda a gente, eu acho, essa coisa da finitude, né? A morte e o ato de morrer, muitas vezes estigmatizado como tabus nas sociedades ocidentais avançadas, são o foco desse contundente ensaio, que revela uma transformação. A morte é hoje mais asséptica, porém os moribundos frequentemente deparam-se com a completa solidão, porque os vivos, temendo por si mesmos, são incapazes de lhe demonstrar afeto. Evitando a linguagem filosófica usual, Elias rompe também com a tradicional abordagem existencialista e nihilista do problema do sentimento da morte. Eu acho que a hora que a gente se dedica, se debruça sobre essas questões, a gente consegue construir caminhos, né? Porque tem metáforas importantes, da nossa relação com a ruptura, com as mudanças de paradigma, a nossa dificuldade de
de sair do analógico para o digital, a nossa dificuldade de sair de um modelo de processo para outro modelo de processo e de construir outros caminhos. Acho que talvez nos dê alguns insights, né? Já que ele encerra, né, citando a sociedade dos indivíduos, e esse aqui é a solidão dos moribundos, talvez possa, né, construir alguns caminhos aí para a gente poder pensar na construção de um imaginário para além, né, dessa terra arrasada, para além de um tecnocapitalismo, né? E o que isso de volta, né? O que isso tem a ver com os nossos problemas dentro do direito? Porque isso tudo impacta não só a matéria sobre a qual o direito versa, mas a forma como o direito opera, né? Ou seja, o conteúdo da judicialização e jurisdicionalização dos nossos problemas, o conteúdo, né? Mas também a forma como a gente lida com isso, o nosso processo de tomada de decisão judicial, o nosso processo de gestão de processos, né? E, claro, de formação de juristas. Quase uma teoria do tudo aqui, a proposta da gente fazer um enfrentamento. Acho que o Matheus vai encerrar aí para nós daqui a pouquinho, né, Matheus? Isso. Não sei se mais alguém tem alguma contribuição, algum ponto aí que queira ventilar para nós aí antes de finalizar. A Silvana, por favor, Silvana. Rapidinho, gente. Vamos almoçar já. Aproveitando, parabéns, Matheus, adorei também a sua condução. Nós temos 2 grandes coordenadores, a prof. Ângela e Matheus, muito bom mesmo, gostei. E também, só para a gente se situar nessa questão do mundo ocidental e lá resgatando sempre a linha histórica dessas invasões aqui no chamado sul global, no capitalismo periférico, as grandes bases de Big Data, elas não são nacionais. Elas são todas estrangeiras. E estão, se a gente fazer uma comparação lá da questão do colonialismo, nós somos o quintal no colonialismo das Big Data. E está aí a mídia para poder, os debates, as leads que estão surgindo a respeito disso. Não, com certeza. E eu acho que, encaminhando para o final, acho que esse apontamento da Silvana faz a gente pensar um pouco sobre tudo que a gente já conversou hoje, né? Tanto nessas questões da apropriação do discurso neoliberal, do discurso capitalista, e dentro do que está trazendo numa era daqui a pouco pós-capitalista, né? Dentro do que a gente está discutindo aqui e de que forma essas conversas vão influenciando no nosso dia a dia. Eu acho que quando a gente finaliza também esse capítulo, justamente quando ele entra no capítulo 3, que daí agora vamos deixar para o nosso próximo encontro, quando ele fala nessa sociedade que se desintegra, a esfera pública e a esfera da intimidade atrofiam lado a lado, a gente vai vendo que todas essas nossas discussões elas vão desembocando dentro do sujeito, dentro do indivíduo, particularmente a cada um. E aí vai trazendo todas essas questões, tanto as mortes por desespero, tanto a incerteza quanto ao futuro, tanto as angústias do presente também, e a gente vai retomando várias discussões quanto ao tempo, que foi muito do que a gente discutiu hoje também. Então, esses foram a nossa exposição. Agradeço bastante a Maria Vitória e a Silvana aí por toda a apresentação, juntamente a Camila, que não pôde estar presente, mas também está aí com a gente, né, mesmo assim, pela exposição de hoje, desse capítulo 2. A gente se encontra daí no próximo sábado, no dia 27, no mesmo horário, às 10 horas, para daí a gente tratar do último capítulo, do capítulo 3, e aí fazer toda uma abordagem, todo um panorama de tudo que a gente já discutiu agora nesses 3 encontros, passando posteriormente aí para a nossa próxima obra. E lembrando, né, que como é o objetivo, a professora Ângela já falou aqui do Beta, que não se encerra por aqui. Estamos sempre abertos, né, sempre aí numa continuidade, caso a gente queira rediscutir, revisitar e seguir investigando aí todos esses textos, né, que esse texto também, como todos já abordaram aqui hoje também, do Jonathan Crary, ele acaba nos trazendo bastante insights e bastante posicionamentos, né, para a gente ir desvendando esses assuntos. Tá bom, pessoal? Um bom sábado a todos. Nos encontramos aí no próximo sábado, dia 27. Até mais, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, bom final de semana a todos. Tchau, bom fim de gente. Tchau, tchau. Parabéns Bom final por de hoje. semana.